Meu nome é Dr. Teofanes Constantinides, nasci na cidade de Tessaloniki, na Grécia, em 1943, e vim para o Brasil com 15 anos de idade, logicamente sem falar a língua, sem conhecer detalhes sobre o país. Em 6 meses eu tinha feito exames de adaptação que o Ministério da Educação tinha determinado. Passei, depois entrei no 2º ano científico, terminei o científico em 2 anos, depois fiz o vestibular de medicina, que passei em 13º lugar, e comecei a cursar a Universidade Federal do Pará, quando terminei em 1967, com 23 anos de idade. Eu comecei a me interessar por cardiologia desde o 3º ano da faculdade, quando na Santa Casa da Universidade Federal do Pará interpretava os eletrocardiogramas e acompanhava os colegas nas visitas cardiológicas. Quando terminei a faculdade, sabia que São Paulo estava adiantada em termos na especialidade no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia e Hospital das Clínicas. Optei pelo Instituto de Cardiologia, onde fui apresentado pelo Dr. Paulo Toscano, colega meu da Universidade Federal do Pará, que me antecedeu na residência. Comecei a residência de 68 a 70. Quando terminei a residência, então, residência clínica em cardiologia, fui ao Hospital das Clínicas para completar a minha formação em clínica médica e cardiologia com o professor de Cur, professor Radimar Cruz, professor Zerbini, doutor e professor Fulvio Pilege e demais componentes do Hospital das Clínicas, que naquela época o ENCOR ainda não existia. Depois disso eu retornei ao Dante, porque o meu interesse por a hemodinâmica e angiocardiografia cresceu, e a cinecoronariografia estava evoluindo, e o pioneiro da época e nos anos subsequentes foi o professor Dr. Eduardo Souza, e sobre os auspícios dele e do Dr. Valmir Fontes, que foram os meus instrutores na especialidade. O Dr. Stécio Assis e o Dr. Antônio Luiz Oliveira fomos os primeiros residentes na hemodinâmica sob auspícios do Dr. Eduardo, Dr. Valmir e Dr. Cantídio Moura Campos. Fomos a primeira turma que se formou em hemodinâmica após 2 anos de treinamento. Inicialmente, todos nós fazíamos todos os procedimentos na hemodinâmica, porque o cateterismo cardíaco, a cinecoronariografia, a angiocardiografia das doenças cardíacas eram feitas pelos especialistas na hemodinâmica, e éramos muito poucos em São Paulo e no Brasil. A especialidade estava ganhando ases em função dos equipamentos que estavam sendo instalados em diferentes hospitais. Para ter uma ideia, os únicos hospitais que tinham instalações de hemodinâmica na época, que não se assemelham em nada com os atuais, era o Dante Pazanese, o Hospital das Clínicas, a Beneficência Portuguesa e a Escola Paulista de Medicina. Posteriormente, o Hospital Matarazzo, que na época era um dos melhores hospitais de São Paulo, adquiriu o equipamento, e eu fui designado para dirigir a hemodinâmica naquela instituição. E na época nós rodiziávamos, fazíamos exames tanto nesse hospital que acabei de citar, como na Beneficência Portuguesa, como no Dante Pazanese, e onde surgisse o novo hospital com equipamento, porque, como eu disse, nós éramos 4 ou 5 em São Paulo fazendo hemodinâmica. O Hospital dos Servidores veio depois, simultaneamente. Eles tinham inicialmente o equipamento rudimentar, depois eles incrementaram, e eu tive o prazer de trabalhar 2 anos na terapia intensiva desse hospital como médico intensivista, porque ao mesmo tempo que eu fazia hemodinâmica, eu nunca me desliguei da parte clínica e fazia também unidade de terapia intensiva, unidade coronária, simultaneamente com a atividade na hemodinâmica. Eu comecei a me interessar pelos serviços de cardiologia e hemodinâmica e angiocardiografia a partir de 1972, quando fiz a minha primeira viagem, juntamente com o Dr. Leopoldo Piegas, que éramos colegas de residência, e nós fomos para os Estados Unidos. O Dr.
eu fui para o Sick Children's Hospital no Canadá, onde me aperfeiçoei em cateterismo cardíaco em crianças e trazendo algumas técnicas novas naquela ocasião e que, junto com o Dr. Valmir, desenvolvemos no Dante Pazanese. Estive em Cleveland Clinic com o Dr. Mason Sonis, onde presenciei ao vivo as coronariografias e a maneira do serviço operar e o prazer de conhecer o inventor, vamos chamar assim, da cinecoronariografia. Em 1972, a primeira vez, nem mais 2, 3 vezes em anos subsequentes. Eu simplesmente frequentava a sala de hemodinâmica e presenciava os exames e observava toda a dinâmica do preparo dos pacientes e a maneira de fazer o procedimento. Tá. Eu me dirigi ao Cedars-Sinai Hospital, onde estavam sendo feitos os cateterismos cardíacos e estudos hemodinâmicos à beira do leito dos pacientes com infarto agudo do miocárdio. Foi nessa ocasião que eu conheci o Dr. Gans e o catéter de Swan-Ganz, e em seguida, quando eu voltei para São Paulo, no Dante Pazanese começamos a fazer a medição do débito cardíaco através da termodiluição e introdução dos catéteres de Swan-Ganz na terapia intensiva, juntamente com o Dr. Leopoldo Piegas, que esteve no Massachusetts General Hospital em Boston simultaneamente. Eu não estive lá, ele foi para lá e eu continuei no Cedars-Sinai Hospital. Nós ficamos um tempo, praticamente quase um ano lá. No Emory foi mais tardiamente. Antes disso, em 1980, tendo as primeiras informações a respeito da angioplastia coronária que estava sendo realizada, os primeiros casos pelo Dr. Andreas Grusing, e que seria sido apresentado em Miami, eu me dirigi ao congresso e assisti à sessão. Aliás, tinha muito pouca gente nessa sessão, a maioria do pessoal estava interessado na parte clínica e medicamentos. Ele apresentou e nós ficamos boca abertos com o resultado dos primeiros casos que ele apresentou de dilatação com um catéter genialmente desenhado por ele e pela firma Schneider, que era uma firma de fundo de quintal, e que ele fez os primeiros protótipos. Depois disso, ao voltar, eu relatei ao Dr. Joseph Fer, que era o presidente e cardiologista do Hospital Albert Einstein, sobre o resultado do trabalho que eu tinha presenciado, e eu disse a ele que essa técnica era promissora, ia longe, lógico, estava no início, porém que isso ia substituir a cirurgia cardíaca em muitos casos de pacientes que sofrem de angina e prestes a ter um infarto do miocárdio. Prestigiado por ele, então, mandei todo o meu currículo ao Dr. Andreas Grusing, que naquela época operava no Hospital Cantonal de Zurich, e ele mandou uma carta, cartas essas eu guardo com muito carinho, assim como a foto dele aqui no meu consultório, me aceitando para fazer o curso, porque ele era muito criterioso a respeito da escolha das pessoas, e a disponibilidade do material só podia ser feita depois que as pessoas tivessem feito o curso, para minimizar as complicações e poder essa técnica ser difundida pelo mundo afora. Bom, o curso era o seguinte, ele introduziu uma nova forma de presenciar as intervenções coronárias à distância, ou seja, era um auditório onde nós todos éramos reunidos e os exames eram programados previamente, ou seja, os casos eram selecionados, né, para serem apresentados no auditório em tela grande, né, com os mínimos detalhes do tipo dos catéteres, material e balão que ele estava utilizando e as possíveis complicações, ou seja, era ao vivo. E nós tínhamos condições de fazer perguntas e receber respostas sobre o andamento dos procedimentos. Claro que essa técnica, ou essa apresentação, se difundiu e hoje em dia serve de base para todos os nossos congressos de cardiologia intervencionista feitos pelo mundo afora anualmente. Bom, foi um curso maravilhoso, porque nós tivemos a feliz coincidência de estarem presentes daqui do Brasil. Além da minha pessoa, o Dr. Eduardo Souza, o Dr. Arié e o Dr. Norberto Galliano, pelo que eu me lembro. Talvez tenha um outro colega que no momento me foge na memória. Mas nós tivemos uma fotografia completa e, além de nós, havia todos os papas, os melhores
introdutores da época no cateterismo, na angiografia e na cinecoronariografia, que era o Dr. Mason Sones, o Dr. Judkins, o Dr. Dotter, o Dr. Sterzer, lógico, infelizmente, alguns deles não estão mais presentes, e o próprio Andreas Grusing, que também nos deixou depois de algum tempo. E foi um curso marcante, e gente do mundo inteiro que tinha sido aceitos para fazer esse curso, que durou aproximadamente... E o Dr. Myler, o Dr. Richard Myler, de São Francisco. Então, que era muito chegado, inclusive, o Dr. Andreas Grusing, e eles diziam na época que as únicas pessoas que acreditavam na angioplastia na época eram os dois e mais o cachorro deles, que ficava acordado até de madrugada. Então, o curso foi maravilhoso, nós aprendemos muito, e tínhamos a obrigação depois, ao voltar para nossos países, de relatar todos os casos que nós íamos começar a fazer, depois de importar o material, porque a Schneider só disponibilizava o material baseado em recebendo o certificado do curso realizado, né, aprovado pelo Dr. Andreas Grusing e o seu grupo, e relatando os mínimos detalhes, as complicações, os sucessos e insucessos e assim por diante. Voltando a São Paulo, eu relatei tudo isso à direção da casa, chefiada pelo Dr. Joseph Fer, que abraçou o meu entusiasmo, e saiu uma reportagem na resenha da coletividade judaica de São Paulo, e como tratar o infarto do miocárdio e angina sem cirurgia. E aí, em março de 1981, eu fiz a primeira angioplastia no Hospital Albert Einstein, que foi um pleno sucesso, e simultaneamente, na mesma época, também foi feita no Dante Pazanese pelo Dr. Eduardo Souza, pelo Dr. Arié, no Hospital das Clínicas. E antes de nós, o Dr. Costantini fez em Curitiba. A técnica foi se aperfeiçoando, e nós fizemos vários encontros, reuniões, participei como conferencista, organizei cursos, fizemos depois a reperfusão coronária com streptokinase, baseado nos trabalhos de que a trombose coronária era uma das causas de oclusão no infarto agudo do miocárdio, e a especialidade, na realidade, pegou fogo. Estava uma transformação imensa, porque, como eu disse, a doença coronária era tratada só com medicamentos, ou então, quando era extremamente grave, nós fazíamos as cinecoronariografias e os cirurgiões colocavam as pontes de safena ou de mamária. Não tínhamos permissão de trabalhar no interior das artérias coronárias, e o Dr. Andreas Grusing foi o pioneiro a mostrar que era possível trabalhar no interior das artérias, desobstruindo-as. A ciência não tem fronteiras. A ciência tem que visar sempre o paciente em primeiro lugar, e as vaidades médicas têm que ficar em segundo plano. Quando foi provado que era possível trabalhar no interior das artérias coronárias, desobstruir vasos, tendo material adequado, com uma certa segurança, conforme o Dr. Andreas Grusing teve o cuidado de lançar, né, na especialidade que passou a ser cardiologia intervencionista, uma nova especialidade, os cirurgiões eram obrigatoriamente contratados para ficarem junto com as equipes que estavam iniciando a curva do aprendizado, para que qualquer eventualidade que pudesse acontecer de complicação, quer fatal ou não, ou com maiores consequências sobre ruptura de artéria coronária ou entupimento na fase do procedimento, estivessem presentes e levassem o paciente na sala de cirurgia. Os cirurgiões, eles ficavam sempre stand-by, presentes na sala, a equipe anestésica também, e uma sala de cirurgia pronta no hospital para que o paciente fosse levado, se fosse preciso, para o centro cirúrgico se o procedimento tivesse algum tipo de complicação que comprometesse a qualidade de vida ou a vida do paciente. Eu tive o prazer e o privilégio, vamos chamar assim, de viver numa época em que as coisas estavam começando a acontecer de uma forma diferente dentro da especialidade, e fui sócio fundador do Departamento de Hemodinâmica de Cardiologia,
depois transformado em cardiologia intervencionista. Fui fundador e sócio do Departamento de Cardiologia Pediátrica, juntamente com outros colegas meus, o doutor, enfim. Fui sócio fundador da SOCESP e fui tesoureiro da gestão do Dr. Protásio quando ele assumiu a presidência da SOCESP. Que eu estou sócio também fundador da SOLACE, da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia Intervencionista. Também possuo esse título. Eu fui professor de cardiologia na faculdade, na Fundação ABC, durante 2 anos. O professor Dr. Abib Jatene era o chefe da cirurgia cardíaca e, infelizmente, a universidade não nos honrou com a continuidade e eu tive que sair e assumir o serviço de hemodinâmica em 1976 do Hospital Albert Einstein, onde fiquei 18 anos. Em 1992, o Dr. Joseph Fer faleceu e, nessa ocasião, eu saí do Einstein. O Dr. Darko Taitsi, naquela ocasião, quando o Dr. Fer faleceu, teve contato comigo através do professor Dr. Michel Batluni e me transferi para o Sírio-Libanês, onde eu estou desde 1992, são 25 anos, 23 anos. Exato. E eu sempre, juntamente com a hemodinâmica, eu nunca me afastei da clínica, porque, como eu disse, a minha formação é além em clínica, não só cardiologia, como clínica médica de uma maneira geral, e continuei fazendo a parte clínica e hemodinâmica. Então, aqui no Hospital Sírio-Libanês, eu continuo fazendo procedimentos de cateterismo cardíaco, cinecoronariografia, angioplastia e implante de stents. Eu esqueci de mencionar que eu fui o primeiro a introduzir, em função dos equipamentos que me foram oferecidos e que nós fomos buscar nos Estados Unidos, junto com o Dr. Fer, quando os computadores entraram na área da medicina. E nós trouxemos para cá os primeiros equipamentos digitais e que foram introduzidos na sala de hemodinâmica. Eu tive o privilégio e o prazer de realizar as primeiras cinecoronariografias e angioplastias digitais no Brasil, no Hospital Albert Einstein. Esse material está todo documentado em livro que conta sobre a história da cardiologia brasileira nos últimos 50 anos. Tenho capítulos de livros falando sobre a coronariografia e angiocardiografia digital em doenças valvares, em cardiopatias congênitas também, em avaliação tardia das pontes de safena e mamária. Todo esse material está à disposição para quando precisarem. Em relação à especialidade, o senhor deve ter percebido que eu tenho feito a cardiologia e a hemodinâmica e a angiocardiografia e cinecoronografia e angioplastia agora com stents farmacológicos, uma razão da minha vida. E posso lhe dizer que isso tem trazido uma melhoria e um avanço não só tecnológico, como nos cuidados dos pacientes, inclusive obrigando as outras áreas, tipo a hematologia, com a introdução de anticoagulantes, antiplaquetários, no sentido de manutenção dos resultados obtidos pela angioplastia e pelo implante dos stents. Ou seja, ela envolveu outras especialidades, tipo até a oncologia, com substâncias citostáticas que são colocadas nos stents para impedir que haja reestenose e trombose dos stents que são implantados. Com isso, nós fizemos com que as cirurgias cardíacas de revascularização do miocárdio caíssem tremendamente, principalmente nos pacientes mais jovens, e a cirurgia cardíaca, embora tenha um espaço imenso, não podemos negar isso, dentro da cardiologia e na cirurgia cardíaca, a tratarem pacientes com a doença mais avançada, pacientes mais idosos ou já passaram por implante de stents. O que eu vejo é um futuro enorme nessa área, com os stents novamente sendo cada vez mais aprimorados, mais aperfeiçoados, e ultimamente com a introdução dos stents bioabsorvíveis, fazendo com que o trabalho da dilatação, o implante dos stents
a manutenção do vaso aberto e do fluxo coronário para o miocárdio em risco possa depois, como corpo estranho, desaparecer. Claro que está nos primórdios, está sendo feito trabalhos muito bem criteriosos, muito bem avaliados, multicêntricos, randomizados, para ver a utilidade desses stents que não são indicados no momento para todos os tipos de obstruções coronarianas e que tem alguns detalhes técnicos que devem ser observados pelos operadores. Mas o futuro é extremamente promissor e isso nós antevíamos com a antecipação mental que a gente tem quando percebe que uma técnica veio para ficar e progredir. Eu diria que nós estamos muito bem, muito bem. Nós tivemos trabalhos pioneiros no Brasil, desenvolvidos no Dante Pazzanese pelo professor Dr. Eduardo Souza e sua equipe, na introdução dos stents iniciais, stents farmacológicos, a participação das nossas instituições oficiais em congressos e reuniões e reconhecidas internacionalmente com trabalhos nacionais no progresso dessa especialidade. Nós não estamos devendo absolutamente nada e as nossas dificuldades são muito mais estruturais, econômicas e de aprovação pelos organismos oficiais desses novos materiais que são necessários para que se pratique uma cardiologia de primeira linha. É claro que as instituições que acabei de citar e que nas quais tive o privilégio de trabalhar e continuo trabalhando, têm as condições e coberturas de seguradoras e convênios para que essas técnicas sejam aplicadas num número de pacientes que, ao nosso ver, é menor do que poderia ser. Eu acho que nós devemos fazer com que, embora esse material seja totalmente importado e nós temos muito pequena participação nacional na fabricação dos stents e que qualitativamente às vezes deixa os nossos pacientes duvidando da qualidade desses stents, eu acho que se nós tivermos incentivos governamentais para as instituições oficiais que atendem o maior número dos pacientes ligados ao SUS e as seguradoras tiverem mais liberdade e com critérios absolutamente corretos que os médicos possam utilizar esses materiais, nós realmente teríamos melhorado e podemos melhorar a saúde pública e a saúde dos nossos pacientes, aumentando a qualidade de vida e a longevidade dos nossos pacientes. Foi a necessidade de reunir e regulamentar a especialidade, porque ela implica em riscos, claro, porque você introduz catéteres no interior do coração, é simples e óbvio, né? Não poderia cair, como o Dr. Andreas Grunzing teve o cuidado de fazer com que a angioplastia não fosse divulgada a esmo, para que tivesse critérios. Eu já fiz várias participações em bancas de avaliação de novos colegas e fellows que estavam iniciando na especialidade, e nós tínhamos que regulamentar o tempo necessário, assim como os cirurgiões cardíacos têm um tempo necessário para se tornarem aptos e receberem uma permissão para exercer a profissão de forma legal e regulamentada e fiscalizada. Precisava que o departamento se organizasse para que então os seus membros pudessem participar de bancas, pudessem dar uma continuidade ao trabalho e mostrar como deve ser feito e dar o certificado para os colegas novos que estavam se iniciando na especialidade. Além de incrementar, logicamente, a parte, pressionar os organismos nacionais, a Anvisa, etc., para que as técnicas fossem aceitas e liberadas e serem remuneradas, tanto os profissionais médicos como os hospitais e as empresas que fornecem o material necessário. Então, para esse trabalho ser realizado, precisava uma organização, um departamento bem regulamentado, com seus, com sua capacidade de exercer esse tipo político e a regimentar em termos nacionais os colegas que estavam aptos a fazer esse tipo de procedimento, que não é isento de riscos e que precisa de pessoal altamente qualificado. Quer dizer, hoje, para se praticar a angiocardiografia, a cinecoronariografia, a angioplastia, implante de stents, é preciso que o indivíduo, o chefe pelo menos da equipe, seja credenciado e regulamentado, não só
pela Associação Médica Brasileira, como também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pelo Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Eu me lembro que nós tivemos que nos reunir, começando a ficar preocupados a partir do momento que nós passamos além de fazer diagnóstico, né, da doença, da doença coronária e das demais doenças cardíacas, com as possíveis complicações e alastramento da especialidade pelos estados e pelos novos equipamentos que estavam sendo montados em várias cidades, pequenas ou grandes do Brasil, que hoje em dia está cheio disso. Me lembro que nessa época inicial, nós que éramos 3 ou 4 ou 5, andávamos de hospital em hospital, fazendo cateterismos, rodeando os diferentes hospitais onde estavam se instalando os equipamentos. Então, essa necessidade de regulamentar e diminuir as complicações e ter a quem se reportar quando aparecesse algum processo jurídico ou coisa parecida por mal práticas ou complicações, fez com que o departamento se organizasse. É claro que nessa época teve o Dr. Eduardo Souza do Dante Pazanese, que sempre liderou a cardiologia intervencionista no país, o Dr. Arié, no Hospital das Clínicas, eu talvez no Einstein e no Hospital Matarazzo, porque na época eu tinha uma equipe maior e que tinha colegas que trabalhavam comigo tanto no Hospital Matarazzo como no Hospital Albert Einstein. Era muito misturado a parte cardiológica com a parte vascular periférica e a angiografia cerebral. Então, era o Clube dos Angiografistas do Brasil, da qual fazia parte também, tem um documento a respeito, e que tinham, entre aspas, uma autorização de fazer procedimentos angiográficos de uma maneira geral, né? A cardiologia estava inserida nisso. A cardiologista que eu falo no sentido invasivo, né? Como a cirurgia cardíaca com as pontes de safena explodiu no país através do Dr. Zerbini e do Dr. Adib Jatene, houve na nossa parte, tanto que os hospitais hoje dividem o departamento de hemodinâmica, de angiocardiografia, e departamento vascular periférico, e departamento vascular cerebral, neuroangiografia, tá? E a parte cardiológica, porque a superespecialização dentro de cada área obrigou que os colegas escolhessem, dependendo da sua formação. Os vasculares, por exemplo, lidam muito mais com vasos periféricos, os neurointervencionistas com a parte cerebral, e nós cardiologistas voltados muito mais. As especialidades ficaram muito múltiplas e, vamos chamar assim, complexas para que uma pessoa, um grupo pudesse, embora no grupo possa ter colegas que se dedicam mais à parte periférica, outros colegas que fazem mais a parte de neurointervenção e outros fazem mais a parte cardiológica. Mas dificilmente isso acontece no Brasil. Em geral são equipes, embora utilizem os mesmos equipamentos, porque as facilidades hoje de uma sala de hemodinâmica, uma sala de angiografia ampliada, com facilidades digitais, conforme eu disse, propicia que se faça um estudo angiográfico do corpo inteiro, em termos vasculares, e intervenções diagnósticas e terapêuticas. De modo que o departamento desse, que abrange toda a parte que eu acabei de dizer, pode ser realmente trabalhar em conjunto. E isso facilita as informações, porque às vezes tem pacientes que têm múltiplos territórios vasculares comprometidos, carótidas, coronárias, vasos periféricos, principalmente os diabéticos. Então, às vezes a gente se associa a colegas para que façam um estudo completo em benefício do paciente. E dou mais uma vez parabéns à atual diretoria pela iniciativa, a vocês com esse trabalho que estão fazendo, pioneiro, porque eu acho que a história tem que ser dita, tem que ser escrita, tem que ser divulgada, para que fique não só um documento de que antecedeu a criação e o desenvolvimento dessa fantástica especialidade que revolucionou a medicina e a cardiologia em particular, para que os colegas mais novos possam se espelhar nos pioneiros, no idealismo, a luta contra tudo e contra todos, para que essa especialidade nascesse e que pudessem, baseado nas informações que estão recebendo, levarem
para frente o trabalho iniciado, o trabalho documentado e que possam acrescentar com o passar do tempo e dos anos, visando sempre a prática ética da atividade, tomando as devidas medidas de segurança para que os pacientes tenham os melhores resultados, aumentando a sobrevida e diminuindo a mortalidade e a morbidade dos nossos pacientes.